Olá, olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje falaremos sobre industrialização. Então pegue lá sua apostila, aula 7, Geografia B. Então vamos lá. Então primeiramente, o que é indústria, né, gente? Poxa, se alguma criança te pergunta, né, o que é indústria, o que você responde? Sabe aquelas coisas que a gente sabe o que é, mas não sabe falar como explicar, né? Então indústria é um local que transforma matéria-prima, né? Isso aí é indústria. Então tem lá a matéria-prima, a indústria pega e transforma em alguma coisa que você pode utilizar. Isso aí que é indústria. E aí tem alguns conceitos assim que são bem importantes de você saber e que estão aí na sua apostila na primeira página. Então, por favor, leia com atenção esses conceitos. Eu vou até falar os mais importantes agora, mas leia com atenção esses conceitos, tá? Leia sozinho ali, silêncio, prestando atenção, beleza. Olha só, então o primeiro conceito bacana mesmo é o conceito de cartel. Você sabe o que é um cartel? Então cartel é assim, ó, olha só que sacanagem que fazem com o consumidor. Então cartel, gente, é quando um monte de empresas do mesmo ramo combinam um valor para combinam um preço, né, para algum produto, para vender mais caro e o consumidor não ter saída. Sabe como? Então, imagine, talvez eu falando um exemplo fique mais fácil. Que nem assim os postos de gasolina, né? Me desculpe aí se tem alguém que é dono de posto de gasolina. Não são todos os postos que participam de um negócio desse, mas é a maioria, né? Senão, às vezes, se não se participar também, o bicho pega pro lado dele, entendeu? Mas vamos lá, o que é isso? Então, eles querem colocar a gasolina caro. Aí, o que fazem? Combinam entre todos os postos, colocar um preço bem caro, e daí o consumidor não tem para onde ir, entendeu? Ele é obrigado a pagar, ele vai nesse posto, achar caro e falar, eu não vou pagar isso aí. Vai no outro posto. Aí tá o mesmo preço, fala, ô louco, esse preço aí também aqui. Aí sai desse posto e vai pro outro. Meu Deus do céu, isso tá tudo caro, entendeu? Então vai indo assim. Então isso é um cartel. Imagine que você fosse viciado em doce de amendoim. E aí eu sou um grande fabricante de doce de amendoim, falo com todos os meus amigos que fazem doce de amendoim e falamos, ó, vamos vender R$1,50 um pedaço de doce. R$1,50. Aí você chega na banquinha e fala, quanto que tá o docinho aqui, ó? 50 centavos? R$1,50. Fala, o que é isso? R$1,50? Eu vou na outra banca. Chega na outra banca, também é R$1,50. Entendeu? Então isso é um cartel. Outro conceito importante que tem aqui é o de keynesianismo. Então, como é que surgiu o keynesianismo? Olha só. Então, teve um momento na história, né, em que se decidiu implementar o liberalismo. Né, liberalismo econômico, né, e depois veio o neoliberalismo, né? É você privatizar tudo, né? Privatizar tudo e o Estado não controlar mais a economia. Isso é liberalismo. Aí, quando surgiu o keynesianismo, o John Maynard Keynes, né? Ele disse assim, ó, não, a gente pode até privatizar as empresas, tal, mas o Estado tem que ter controle sobre o governo, sobre a economia. O Estado ainda tem que ser forte. Isso é o keynesianismo. Agora as maquiladoras, o que são? Então, maquiladoras são as indústrias que tem lá no México. Quando a gente falar do México, eu vou falar sobre isso também. Então, por que fala maquiladoras? É em alusão à palavra maquiagem. Porque o que se faz lá? Então, os Estados Unidos, para meio que conter a imigração lá, que é em massa, né? Do Canadá, do México para os Estados Unidos, os Estados Unidos foi lá e implantou um monte de indústria na fronteira do México com os Estados Unidos. Aí o mexicano que ia tentar entrar nos Estados Unidos, às vezes via aquelas indústrias ali e fala, opa, vou ficar por aqui mesmo, conseguir um trampo, né? E acaba daí contendo um pouco dessa imigração ilegal. E qual que é a vantagem para os Estados Unidos? Primeiro que daí não vai tantos mexicanos para lá. E segundo, é que daí, né, os Estados Unidos aproveita ali a mão de obra barata do mexicano. Então isso aí também, né, acontece muito. E para o mexicano é legal, consegue um emprego pelo menos, né? Agora, o que é o monopólio?
Quando ó, mono é um, não é? Quando uma empresa domina geral o mercado, né, velho? É só ela mesmo, não tem nenhuma outra. Ela que domina. Isso é monopólio. Se você estiver pensando em alguns exemplos na cabeça, cuide. Veja se é só essa empresa mesmo. Porque existem no mundo, né, empresas muito fortes mesmo. Mas ela sempre tem um concorrente, né? Então o monopólio mesmo é difícil. Agora, qual mais? Até te dou um exemplo de monopólio, acho que poderia falar a Bayer. Né? A Bayer comprou a Monsanto e essa empresa que faz assim grande parte dos agrotóxicos e insumos agrícolas que existem no mundo, né? Agora, OCDE, o que que é? Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, essa OCDE, na verdade, reúne os países que antigamente se falava que eram países de primeiro mundo. Hoje em dia fala países da OCDE. E é nessa OCDE que o Brasil quer entrar, mas os Estados Unidos não deixam, né? Os Estados Unidos falam, não, 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 amanhã eu te coloco, né? E nunca coloca, né? É por esse motivo que até o presidente vai lá, né? Fica lá, né? Tipo, bajulando o presidente dos Estados Unidos e tal. Porque o país quer entrar na OCDE, mas não rola não, eles não deixam entrar de jeito nenhum. E oligopólio, o que que é? Então, oligopólio é diferente de monopólio. Oligo quer dizer muitos. Né? Você aprende isso em ciências, acho, em biologia, né? Oligolésto, né? Então, oligopólio são muitos. Então, é o domínio do mercado por poucas empresas. Né? Então, são... professor, se disse muitas ou poucos. É que, em relação ao monopólio, são mais empresas, né? Entende? Então, poucas empresas dominam o mercado. Aí dá para dizer até refrigerantes, né? Pô, é Coca e Pepsi, né, velho? O resto, que você pensar de bebidas, né? Tudo que é bebida faz parte dessas empresas, né? PepsiCo ou Coca-Cola Company. Aí o que é um trust? Olha o que é o trust. Fusão de várias empresas para dominar o mercado. Então, também é o que a Coca-Cola faz, né? Você viu que a Coca-Cola chega lá, você pega um monte de latinha, assim, de suco, de água, de alguma coisa que você acha que não tem nada a ver com a Coca-Cola, né? Chá. Aí vai ler lá no finalzinho da latinha, tá escrito The Coca-Cola Company. Aí você fala, ô louco, meu, tudo é da Coca, rapaz. Tipo a Converse, que faz o All-Star, né? É da Nike. Você fala, ué, como isso? Ué. Nike vai lá e comprou várias marcas também, para dominar o mercado. Agora vamos lá, vamos falar de outra coisa. Cadê? Puxa vida. Aqui, agora achei aqui na minha apostila. Vamos falar de como que surgiu as indústrias, né? Então tem lá as revoluções industriais. Então o que é revolução industrial? Quando surge a indústria. É que nem quando a gente fala em agricultura, né? Revolução agrícola, é quando surgiu a agricultura, entendeu? Então revolução industrial é quando surgiu a indústria. Antes de surgir a indústria, o trabalho era todo manual, artesanal, né? Os artesãos que vendiam as coisas. Quando surgiu a indústria, aí, né, as indústrias começaram... Na verdade, as primeiras indústrias, o que era? Um galpão enorme, com um monte de artesão dentro, né? E daí o dono do galpão dava matéria-prima e todo mundo fazia as coisas, né? É o surgimento da indústria. Aí nós temos a primeira Revolução Industrial, né? Porque foram 3. Então, primeira Revolução Industrial, onde que foi? Você tem que saber onde que foi, o combustível usado, a principal máquina e o principal transporte de cada uma, tá? Então, vamos lá. Primeira Revolução Industrial. Então, onde foi? Inglaterra. Qual que foi o que dava energia? Qual que era o combustível? O carvão, né? Carvão mineral. Por isso que as máquinas eram a vapor. Vapor do carvão em combustão. Principal máquina. Máquina de tear, né? De tecido. Por isso que até o algodão brasileiro foi muito vendido nessa época para a Inglaterra. E o que mais? O principal transporte. O trem a vapor. Né, as Maria Fumaça lá, né? E então, por que foi na Inglaterra a primeira Revolução Industrial? Né, tudo isso eu tô passando rápido porque você vê em história também, né? Por causa que a Inglaterra tinha muito capital, né? Acumulado das grandes navegações, do imperialismo. E aí tinham também uma grande quantidade de carvão mineral no seu território. E aí, então, reuniram as condições essenciais
para a primeira revolução. Segunda revolução, aí foi para os Estados Unidos, para alguns outros países da Europa. Segunda revolução já mudou o combustível, não era mais carvão mineral, agora estavam utilizando motor a combustão mesmo, de gasolina, petróleo, o ouro negro chegando na área, né? Então já ficou diferente o negócio. Automóvel surgiu, que trem o quê? Agora surgiu o automóvel. Lembra que daí o modo de produção começou a modificar. Surgiu o Taylorismo. Taylorismo surgiu com uma linha de produção. Aí chegou o Fordismo, que mudou a linha de produção, introduzindo a esteira, né? A esteira rolante. Então o funcionário ficava lá fazendo a mesma coisa lá, né? Todo professor já postou, eu ia falar, hoje em dia é tudo YouTube, né? Todo professor já passou em sala de aula o filme do Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos, que ele fica lá só fazendo uma coisa. Então isso aí na esteira rolante. Aí muitos sociólogos, né, criticaram a segunda revolução industrial, criticaram a primeira revolução industrial por causa das condições de trabalho que eram horríveis, né? E a segunda revolução industrial criticada também por causa que o trabalhador ele não tinha ascensão social, sabe? Não aprendia nada na vida. Tipo, o cara servia para apertar um parafuso só. Então, um negócio sem nexo, né? E depois era utilizado como se fosse uma simples máquina. E depois até dava, hoje em dia a gente chama de LER, né? Esforço repetitivo, né? Lesão por esforço repetitivo e tal. Na época não existia isso, né? Se o cara falasse que tava, tá doendo minha mão, chamavam de fresco e contratavam outro. Então era complicado. Aí, terceira revolução industrial surgiu daí no Japão, né? Entre outros países. Daí, o que foi essa terceira revolução industrial? Inclusive daí até chegou a vez do Brasil a ter indústrias, né? A terceira revolução industrial tentou consertar o que estava errado na segunda, né? O que deu errado na segunda? Na segunda revolução industrial, os Estados Unidos quebraram. E foi em 1929. Vocês aprendem história isso, né? Crise de 1929. Queda da Bolsa de Nova York, né? Porque eles superproduziram as coisas, né? Os Estados Unidos foi lá e, faz Ford TT aí pra todo mundo, meu irmão. E daí o Henry Ford surgiu fazendo automóvel demais e não conseguiu vender. Então, devido a essa crise de superprodução, os Estados Unidos caiu mesmo, né? Se ferrou. Aliás, o Brasil se ferrou junto também, porque os Estados Unidos que comprava quase todo o café do Brasil, e o café do Brasil era a nossa única fonte de renda, mais ou menos, né? Aí nós se lascamos e começamos a nossa industrialização também, porque não tinha mais dinheiro e os empresários do café do Brasil tinham que fazer alguma outra coisa para ganhar dinheiro, né? Já que o café não dava mais. Aí na terceira revolução industrial, em vez de Taylorismo e Fordismo, surgiu o Toyotismo. Olha só, é tipo carro também, né? O Toyotismo. Aí no Toyotismo eles introduziram um modo de produção chamado Just in Time. Olha o inglês aí. Just in Time, é na hora mesmo que faz o negócio. Para reduzir os estoques. Então analisavam a demanda, né? Quanto que o pessoal queria comprar daquele produto e fabricava o que tinham certeza que ia vender, entendeu? Não fabricavam muito a mais para deixar no estoque, porque daí era perigoso não vender, né? Então o Just in Time foi uma invenção aí dos japoneses que, legal, né? Legal. Daí não precisa ficar tanto incentivando a compra, assim, consumismo desenfreado como os Estados Unidos faz. Agora, como é que o Japão conseguiu, né, fazer o Just in Time? Por causa que se sobe a demanda, você tem que produzir um monte de produtos rápido, né? Então foi aí que foram introduzidas a robótica na industrialização. Então muitos robôs fazem o serviço muito mais rápidos que seres humanos. Então foi aí também que muitos perderam seu emprego nas fábricas para os amigos robôs. Aliás, até hoje acontece isso e é por isso que você está aí estudando, para você ser o que você quiser ser e ter uma cabeça, né, mais especializada num assunto, que aí não vai faltar emprego para você, né? E aí,
embaixo na apostila tem uma tabela bacana mesmo, com as diferenças do Fordismo e do Toyotismo. Eu, se fosse você, dava uma boa de uma lida nessa tabela. Coloca o asterisco aí, meu irmão, que é muito legal o que está escrito nessa tabela. O que mais que podemos falar? Características das indústrias de hoje em dia, né? O capital, está lá na tua página 2. Então, o que é o capital? Uma das características da atual globalização é a grande concentração de capitais em restritos grupos financeiros poderosos. Quem manda no mundo hoje são as empresas e os bancos, meu. Tem muitos bancos que, inclusive, dizem que ali fazem um acordo com o país, né? Fala que a Previdência Social está quebrada para todo mundo ir lá, né, e fazer a sua previdência privada nos bancos. Olha só, né? Então, o grande acúmulo de dinheiro nos bancos fizeram com que os bancos tivessem muito poder. Mão de obra também é uma característica das indústrias, né? Aliás, na atualidade, um dos maiores problemas enfrentados pela humanidade, né, é o desemprego estrutural. O que é isso, desemprego estrutural? É quando a estrutura das empresas começa a modificar tão rápido que as pessoas, né, menos capacitadas não conseguem acompanhar. Por isso que eu disse para vocês, estudem bastante. Por quê? Porque senão o mundo leva. Se você parar, o mundo passa em cima de você. As coisas estão se modernizando cada vez mais. Se você ficar no passado, você não arruma emprego e daí, entendeu? Por isso que o funcionário, né, o trabalhador, ele precisa ser altamente especializado hoje em dia. Para qualquer profissão, gente, não pode parar. Vocês acham que o professor Mico ali fez geografia e nunca mais estudou? Não, pelo amor de Deus, eu estudo todo dia. Senão você tá danado, né? As coisas mudam, tudo, então você tem que estar antenado, né, gente? Isso é qualquer profissão. Esse é o desemprego estrutural, né? Te dar um exemplo. Esses dias eu fui no McDonald's, né? Fui lá e não tinha caixa. Tinha só um totem lá que você fazia o pedido e passava o cartão e depois pegava o sanduíche. E as caixas que tinham ali foram mandadas embora. E se essa caixa não saber fazer outra coisa? Lascou, entendeu? Desemprego estrutural. Isso acontece com os cobradores de ônibus também, né? Aqueles ônibus que você passa o cartão não tem mais cobrador. Desemprego estrutural é diferente do desemprego conjuntural. Veja só. Desemprego estrutural, tem um quadrinho ali embaixo que está explicando também. Desemprego estrutural é porque a estrutura do trabalho modificou, como eu acabei de falar. Desemprego conjuntural é quando a situação do país piora tanto que daí um monte de gente vai para a rua porque a empresa está falindo, entendeu? Esse emprego volta, é só a empresa melhorar que volta os empregos. O desemprego estrutural não volta, porque as coisas mudaram realmente. Transporte, está na página 3, também é um fator muito importante para a industrialização, né? Veja, a logística do transporte, né, tipo, o plano que se faz para as mercadorias chegarem no lugar, envolve sistemas de armazenagem, né? Às vezes não dá para levar tudo, tem que armazenar tal, coleta, distribuição e conexão com os demais modais de transporte, tipo... Sai do trem, tem que entrar no caminhão para chegar até não sei onde, entende? Que tem de ser integrado e eficiente, com a capacidade de entregar as encomendas dentro do horário previsto. Por quê? Por que é tão caro as coisas no Brasil, né? Você já ouviu falar, né? Mas se eu comprar não sei o que nos Estados Unidos é metade do preço daqui. É claro que você tem que ter um amigo que vai para lá, senão você tem que pagar a passagem e tudo mais, né? Agora, por quê? Porque no Brasil as coisas demoram, a burocracia... a imposto, a não sei o quê. E grande parte do preço das coisas é o transporte também. Porque se o transporte não é eficiente, se essa mercadoria demorar para chegar, ou for gasto muito dinheiro para essa mercadoria chegar onde que tem que chegar, o cara não vai perder dinheiro. Então ele põe esse valor que gastou no transporte no preço da mercadoria, entendeu? Então tudo que ele compra caro tem um monte de coisa por trás. Complicado, né? O consumo... o consumo tem muito a ver com as indústrias também, né? O consumo, gente, na verdade, é o regulador do fluxo da produção. Né? É aquela lei da demanda, né? E procura. Tipo, oferta e procura e tal, né? Se tem muita gente procurando o negócio, fica caro e se produz mais, né?
claro. Então vai produzir mais porque todo mundo quer, né? Então tem que atender todo o pessoal. E para garantir que todo mundo queira um negócio, aí são utilizadas várias artimanhas, né, da indústria, né? Ok? Tá ali escrito até nesse parágrafo ali, ó. Por meio da propaganda, o consumidor muitas vezes é induzido a comprar um produto que na verdade ele nem precisa, né? Ah, todo mundo tem, eu vou querer ter também. Ou então, às vezes, o cara tem uma geladeira, só que é bege, né? Ah, não quero geladeira bege. Hoje em dia, todo mundo tem geladeira inox, e daí procura uma inox, estando com a sua geladeira funcionando perfeitamente. Então, existe isso também, ó. É isso que se chama até obsolescência programada, né? Qualquer hora dá uma pesquisada nisso aí. O que é obsolescência programada? É quando as empresas produzem as coisas já não tão fortes como antigamente, já é para estragar mesmo, e daí se o cara for tentar consertar, não tem conserto. Então você tem que comprar uma nova, né? E aí a empresa vai ganhando dinheiro. Esses celulares que mudam a entrada dele do fone, entendeu? Para que isso? Né? Qual que é a vantagem? Né? Você não vê vantagem nenhuma na outra entrada, né? Só mudou a entrada. Por quê? Porque daí aquele fone que você tinha que servia, que você gostava, já não serve mais nesse. Você vai ter que comprar outro fone. Compra um fone Bluetooth. Compra um fone que não vem com celular, sem fio, né? Sem comprar. E por aí vai, cara. Então, as empresas são fogo. O computador que você tem em casa que funciona bem, mas você quer deixar ele mais rápido. Às vezes não dá, você vai ter que comprar um computador novo. Então o software, os programas que você quer instalar nele já não cabem mais nele, por causa que mudou tudo a estrutura. Daí você fala, oh, mas tá bom meu computador. Não, mas vai ter que trocar se você quiser tais programas. Que coisa, não? Isso é obsolescência programada. Que mais? Aí na página 4, fala ali sobre os espaços industriais. Então daí fala lá, ó. Os espaços locacionais, né, tipo, onde que ficam as empresas, para a indústria, são determinados por vários pré-requisitos. Então vamos ver o que determina a localização das indústrias. Transporte, então tem que ter uma rede de transporte integrada ali. Energia elétrica. Transmissão de dados por fibras óticas. Mão de obra qualificada disponível, ó. E talvez, né, eventuais incentivos fiscais pelo governo, né? Porque às vezes o governo dá uma incentivada para essa indústria se instalar em tal lugar, né? Tipo, se instale aqui que você não precisa pagar luz, não precisa pagar água, etc. Né? E financiamento através de bancos ali que tenham algum, né, conchavo com o governo ali e tal. Então essas empresas, né, elas buscam financiamento para melhorar em tal ponto até, e daí, né, o banco faz um chablau ali junto com o governo e beleza, a empresa se instala ali. Existe também os vales do silício, que tem a ver, né, com essa parte aqui, espaços industriais, que é um termo que você tem que conhecer. O que são vales do silício? É onde existem as indústrias de ponta de alta tecnologia e as faculdades de alta tecnologia nos países. Nem nos Estados Unidos, é na região da Califórnia. Na Índia, é em Bangalore. E em vários países, né, sempre tem a região industrial assim, mais avançada. Aqui no Brasil, é a região de Campinas, né? Nós temos a Unicamp e várias empresas de tecnologia ali. O que mais? Classificação da indústria. Olha, como é que as indústrias se classificam? Então depende de como que você quer classificar elas. Então pode ser de acordo com a matéria-prima, com a evolução, com a tonelagem ou com a finalidade. Então vamos lá, um por um, tá? Não é difícil. Olha só. Quanto à matéria-prima, existe a indústria extrativa e a de transformação. Né? O que seria a indústria extrativa? Ué, que extrai alguma coisa, né? Pô, extrai madeira, sei lá, né? Sei lá, serrarias, abatedouro de animal, isso aí é matéria-prima, né? Agora, indústria de transformação. É aquela daí que pega a matéria-prima e transforma em alguma coisa, né? O que propriamente é a indústria. Quanto à evolução,
Existe a indústria manual, bem rústica, né? Como foi há séculos atrás. E a indústria artesanal. Aí o artesão, ele já faz uma manufatura. O artesão, ele utiliza as mãos, mas ele já utiliza algumas máquinas rudimentares junto. E aí também existe a indústria fabril, que daí já são fábricas que utilizam máquinas. E aí a gente pode falar de maquinofatura, não manufatura. Indústria por peso. O que seria por peso, né? Indústria pesada e indústria leve. Aí vai pelo peso mesmo, né? Tipo, indústria pesada, faz coisa pesada, ué. O que faz indústria pesada? Siderúrgica, metalúrgica, faz navio, faz, né, coisa pesada mesmo, né? Indústria leve faz coisa que a gente mesmo compra, né? Você vai comprar um navio? Até pode ser, né? Se você for um ricaço aí, né? Mas indústria leve é coisa que nós compramos para nós, né? Já é diferente aí, tipo, remédios, bebida, confecção, né? Coisas assim. E agora o que mais? Finalidade. Ó, quanto à finalidade, né? Quanto ao objetivo da indústria. Essa indústria pode ser uma indústria de base ou uma indústria de bens de consumo. Então, o que é uma indústria de base? Ó? É aquela indústria que faz equipamentos para outras indústrias. Então, nós não compramos nada das indústrias de base. As indústrias de base, elas fazem as coisas para vender para outra indústria. Tipo, a fábrica de lápis. Ela precisa ter a máquina que faz o lápis, né? De quem que ela comprou essa máquina que faz o lápis? Da indústria que faz a máquina do lápis, entendeu? Então, é uma indústria que vende para outra indústria. E indústrias de bens de consumo, aí já diz o nome, né? Bens de consumo. Tem o consumidor na jogada. É coisa que nós compramos. Essa indústria de bens de consumo é dividida em bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Olha só, bens de consumo duráveis são aqueles bens que duram. Bens de consumo não duráveis são aqueles que não duram, ué. O que dura? Móveis, automóveis, sei lá, construção civil, coisas que duram mais, né? Agora, eletrodomésticos. O que não dura? Roupa, então vestuário e alimentação. Isso não dura. Por mais que há controvérsias, né? Tipo, eletrodoméstico não duráveis. Hoje em dia, por causa da obsolescência programada, fazem tudo ruim, né? Para estragar e você comprar outro rapidinho. Então, hoje em dia já não se usa mais esse negócio de duráveis e não duráveis, não. Não se usa muito, não. Agora, vamos falar sobre a indústria brasileira, vamos? Então, vamos lá. Então, a gente pode dividir, assim, as etapas da industrialização brasileira da maneira que eu vou te falar aqui. Então, vamos lá. Final do século XIX, tipo 1890 e tal, por aí, até tinha indústrias brasileiras. Antes não tinha, né? Porque daí, né, Brasil Império, Brasil, sei lá, né, colônia, não tinha indústria direito. Não, quer dizer, não tinha. Agora, 1890 e pouco e tal, né, 1900, até tinha indústria, mas era tudo né, bem simplesinha, né, gente? Indústria que fazia saco de estopa para produção agrícola, fazia banha em lata, coisa assim, entendeu? Tinha lá a família Matarazzo, que tinha indústrias, o Barão de Manaus, né? O Barão de Mauá, que é o Irineu Evangelista. Então tinha até alguns industriais, entre aspas, aí no Brasil, mas de boa. Quando surgiu a indústria mesmo no Brasil, que a gente pode chamar de primeira etapa da industrialização brasileira, foi no governo Vargas. Então ali Vargas governou de 1930 até 1945, né? E depois voltou lá no começo da década de 50. O que Vargas fez, gente? Deu força para a indústria de base, não esqueça disso. Como o café entrou em declínio no começo do governo dele, ele pegou toda a grana do café, né? E conversou com os barões do café e decidiram implantar as indústrias no Brasil.
e começaram a implantar as indústrias de base, indústria pesada. Aí ele fundou a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Ele fundou a Vale do Rio Doce, que hoje em dia foi privatizado, né? Se chama Vale só. Ele fez a Petrobras. Então veja que Getúlio Vargas atuou legal nas indústrias de base, na indústria pesada. E também Getúlio, ele criou as leis trabalhistas, já que com a criação dessas indústrias, grande parte dos trabalhadores começaram a se deslocar para as cidades, né? Começou aí o início do nosso êxodo rural. Depois do Getúlio, gente, aí veio o JK, né? A gente pode falar que a segunda fase da industrialização brasileira, então, é do JK. Então, Juscelino Kubitschek, ele era louco por Fusca e ele queria porque queria as indústrias automotivas aqui no Brasil. E ele conseguiu trazer. Mas para trazer, ele teve que revolucionar o país, ele teve que melhorar muito a nossa infraestrutura. Por isso que o nome do plano do governo dele era Plano de Metas. E o slogan do Plano de Metas era 50 anos em 5. Ele queria desenvolver o Brasil como se fosse 50 anos em 5 anos. Ele conseguiu? Conseguiu! Conseguiu, gente. Mas a custa aí do Brasil ficar devendo para o resto do mundo, né? Tipo, o Brasil ficou, a dívida externa aumentou estratosfericamente. Mas conseguimos. Veio as indústrias multinacionais, então, para o Brasil, né? Então sempre cai isso nas provas, né? Pergunto qual foi o presidente que inaugurou aí a vinda das multinacionais para o Brasil, foi o JK. O que mais que ele fez? Ele construiu uma cidade nova, né? A capital, Brasília, né? Foi ele que construiu, tirou a capital do Rio de Janeiro. Antes era em Salvador, depois foi para o Rio e depois veio para Brasília, então, né? Então ele ajudou muito a construção civil. O JK, então, ele atuou nesses ramos, né? Na indústria multinacional, né? Vindo às automobilísticas, e na construção civil, beleza? Agora, o que mais? Depois do JK, a gente pode falar que veio a ditadura militar. Então, depois do golpe de 64 e tal, teve a ditadura militar. E a ditadura militar investiu muito em estradas e nas fontes de energia. Então, foi na ditadura militar que se abriu estradas para tudo que é lugar. Inclusive, tinha o slogan que era governar é abrir estradas. Fizeram a Transamazônica e não terminaram até hoje, né? Uma estrada de barro em pleno clima equatorial, chove todo dia. Então atola até uma bicicleta lá. Aí fizeram a Zona Franca de Manaus para tentar povoar a região e deu certo. Manaus hoje em dia tem mais gente que Curitiba. E também fizeram ali, né, as usinas hidrelétricas, as usinas nucleares. Então a ditadura militar para a geografia até que produziram bastante coisa. Para a história é que é triste, né? Que daí você aprende lá repressão, mortes, né? Censura, etc, etc. Na parte da geografia até teve uma época da ditadura militar que se chamou de milagre econômico, porque o Brasil crescia em média de 10% ao ano, né? Então crescia demais. Mas tudo isso à custa de um aumento da dívida externa. E esse aumento, né, foi aumentando cada vez mais a dívida externa, e por isso que quando chegou na década de 80, chamaram de década perdida, porque daí o Brasil já estava ferrado mesmo, né, com a dívida externa, e a inflação estava gigantesca, né? Se você conversar com os seus pais aí, né, ou se você é mais velho, você lembra que na época da década de 80, 90, o bagulho era louco, né? A inflação era demais. Recebia num dia, né? No outro dia o teu salário já não valia mais nada. Então todo mundo que recebia o salário tinha que ir no mercado e gastar todo o salário, né? Por causa que no outro dia, tipo, o que ele compraria por um preço, no outro dia já estaria o dobro. Uma loucura total. O que mais que podemos dizer? Características da indústria brasileira atual. Então o que você pode falar das características? Então essa página 6 está bem legal ali, ó. Essa parte é uma das partes mais importantes dessa aula. Então, primeiro, dependência da tecnologia externa. O Brasil tem muitas indústrias, mas muito mesmo. É um país altamente industrializado. Porém, as indústrias não são de alta tecnologia. A gente depende da tecnologia estrangeira ainda.
predomínio das indústrias de baixo valor agregado. Como eu disse, a gente tem muita indústria, mas são indústrias, né? Tipo, né? São indústrias brasileiras. Transnacionais cada vez abocanhando mais a parada aqui, né? Claro, opa! Tanto é que as maiores indústrias brasileiras são indústrias automotivas. Privatização das indústrias também é uma característica, né? Devido ao neoliberalismo. Beleza? Então essas são as principais características. E por último, nós temos na página 7 ali, um quadradinho falando sobre guerra dos incentivos fiscais. O que é isso, né? Então, uma das características atuais da nossa industrialização também, que não está ali naquele pedaço ali anterior que eu acabei de ler, é a desconcentração industrial. Então, veja que antigamente as indústrias todas se concentravam no Sudeste e principalmente em São Paulo. Hoje em dia elas estão espalhadas pelo Brasil. Por quê? Porque houve uma guerra fiscal. O que é isso? Os estados, para ter as indústrias, começam a oferecer incentivos fiscais. Tipo, aqui no meu estado não precisa pagar água. No outro é água e luz que nós damos. Aqui você não paga água e luz e ainda te damos terreno. E aí as indústrias vão onde que oferecem mais incentivos fiscais. Né? Isso que se chama de guerra fiscal. Inclusive isso acontece também quando uma multinacional vai se instalar. Imagine que uma fábrica bem poderosa diz assim: vou me instalar na América Latina. Meu Deus do céu! Todos os países da América Latina começam a guerrear, né? Para dar quanto mais incentivo para essa multinacional. E por isso muita gente é contrária às multinacionais, porque elas se instalam praticamente de graça, né, no país, aproveitando do país, mas também dão emprego para o pessoal, né? E o custo Brasil, que é legal você saber, né? O que é o custo Brasil? Às vezes você escuta na TV, né? O custo Brasil tem aumentado, né? E isso é ruim. Quanto menor o custo Brasil, mais as empresas investem no Brasil. Olha só o que é custo Brasil. É o nome que se dá aos custos desnecessários agregados à produção, que encarecem ou dificultam a concorrência com similares de outros países. Então, por que uma empresa vai vender o seu produto aqui, se aqui tem imposto, é ruim o transporte, é ruim tudo, entende? Então, daí, as empresas acabam não investindo no Brasil. Excesso no número de impostos, burocracia, demoras na liberação da alfândega, custos no porto elevados, rodovias mal conservadas, legislação ultrapassada que encarece a mão de obra e elevadas taxas de juros para os bancos financiarem alguma coisa. Então tudo isso é o custo Brasil. Ok, pessoal? Então, beleza. Espero que vocês tenham entendido aí os principais pontos da industrialização e principalmente da industrialização brasileira. Leia mais, leia toda essa parte da apostila, faça os exercícios e qualquer dúvida, por favor, me procure que eu vou ter prazer em te ajudar qualquer hora do dia. Ok? Um abraço e até mais!